Para falar sobre o tema Nenhum Homem é uma Ilha, convidamos Carlos Beleza, do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Muito obrigado. Lembrando que ele tem livros, que no final ele vai autografar os livros aqui, tá bom? Mais uma vez, super bem-vindo à nossa casa, é um prazer recebê-lo. Muito obrigado. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim. O tema da nossa conversa é que nenhum homem é uma ilha. Nenhum homem pode existir ou coexistir sem a colaboração do outro. Nem a Terra é uma ilha. Ela precisa da gravidade, da lei da gravidade, da rotação, da translação. Todos nós, quanticamente, somos ligados uns aos outros. E nós somos também produtos das nossas circunstâncias. Pai nosso, que estás no céu, na terra, em todos os mundos espirituais. Santificado e bendito seja sempre o vosso nome, mesmo quando a dor e a desilusão ferirem o nosso coração. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas nos ensinai antes a merecer o vosso perdão, perdoando aqueles que te podiam sobre as nossas dores, espezinham nossos corações e destroem as nossas ilusões. Que possamos perdoá-los, não apenas com os lábios, e sim com o coração. Afastai do nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para com todos aqueles que sofrem como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os cárceres, onde alguns sofrem merecidamente, mas outros sofrem por erros judiciários. Que vá até os hospícios, iluminando aqueles cérebros que estão conturbados. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem sem um consolo da palavra amiga. Que aqueles que neste momento transpõem o pórtico da vida terrena para a vida espiritual tenham um guia e tenham o vosso perdão. E que este Pai Nosso
vá até aos lupanares, onde aquelas pobres infelizes, que ali foram tangidas pela fome, dando-lhes o apoio e a fé, que vá até o seio da terra, onde o mineiro está exposto ao fogo do grisu, e que este mineiro, fim do dia, possa voltar ao seio da sua família. Tende piedade dos órfãos, viúvas, daqueles que até esta hora não tiveram uma códea de pão. Tende compaixão dos navegadores dos mares, daqueles que lutam com os vendavais no meio do mar bravio. Tende piedade da mulher que abre os olhos do ser para a vida, e que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, sobretudo do Brasil, para que evitem a guerra e cultivem a paz, e que a paz e a harmonia do bem fiquem entre nós e estejam com todos. Assim seja, com o abraço do Espírito. Leocádio José Correia. Mensagem psicografada pelo médium Mauri Rodrigues da Cruz. Muito obrigado. Vocês permitem uma outra prece? Sim. Essa vez de um centro espírita do Uruguai. Está traduzida? Centro Espírita Mariano de Aurora, Paissandu, Uruguai. Pai Nosso, se minha vida, um anjo como filho de Deus, fechando meu coração ao amor, será inútil dizer Pai Nosso. Se os meus valores são representados pelos bens da terra, será inútil dizer que está no céu. Se penso apenas em ser cristão por medo, superstição e comodismo, será inútil dizer santificado seja o vosso nome. Se acho tão sedutora a vida aqui, cheia de supérfluos, futilidades, será inútil dizer venha a nós o vosso reino. E se no fundo o que eu quero mesmo é que todos os meus desejos se realizem, será inútil dizer seja feita a vossa vontade. E se prefiro acumular riquezas, desprezando meus irmãos que passam fome, será inútil dizer o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E se não me importa ferir, injustiçar, oprimir e magoar aqueles que atravessam o meu caminho, será inútil dizer perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Se escolho sempre o caminho mais fácil, que nem sempre é o caminho certo, será inútil dizer não me deixes cair em tentação. E se por minha vontade procuro os prazeres materiais e tudo que é proibido me seduz, será inútil dizer livrai-nos do mal. E se sabendo que eu sou assim, continuo mentindo e nada faço para me modificar, será inútil dizer amém. Obrigado. Então vamos para o nosso relato. Nenhum homem é uma ilha. Casa Espírita Ramatiz, 17 de setembro, 16 horas. Nenhum homem é uma ilha. Este é um verso do poeta e pregador renascentista John Donne. Nós somos nós e as nossas circunstâncias. Vocês estão me ouvindo bem? Eu sempre tenho esse cuidado.
me avisem, caso não esteja chegando aí. Nós somos nós e as nossas circunstâncias. Do nascimento à finitude dependemos do outro, para nos certificarmos da nossa existência. Outro texto de John Donne, aspas, quando o homem morre, um capítulo não é arrancado do livro, mas é traduzido para uma linguagem melhor. Eu vou abrasileirar a pronúncia, a história de Robinson Crusoe. Vocês conhecem a história dele? Que ficou perdido numa ilha? É um texto de Daniel Defoe. Por exemplo, Crusoe, um inglês, naufraga e vive por muitos anos numa ilha. Muitos anos. Muito. Com o tempo ele vai perdendo suas referências, seus códigos educacionais, até que surge um nativo a quem ele dá o nome de sexta-feira, pois imagina ser aquele o dia da semana. Fugindo de alguns canibais, sexta-feira ele mesmo, um canibal, é salvo por Crusoe. E com a chegada do fugitivo, Crusoe recupera a sua identidade, suas referências culturais, pois transmite ao nativo hábitos civilizados. Por exemplo, não se deve comer carne humana, ensina a sexta-feira seu idioma, que era importante andar vestido, etc. Ou seja, não fosse a chegada do outro, que nós precisamos do outro, o sexta-feira, no caso, Crusoe, com um tempo isolado, regrediria a condições primitivas, perdendo assim a sua própria identidade. Em resumo, depois de muitas peripécias, no final, os selvagens atiram flechas em Crusoe, muitas flechas, mas sexta-feira coloca-se à frente do nosso herói e morre, salvando assim um amigo. Vocês percebam, ele começa a ter a lei da cultura, da civilização, ele começa a ter a noção da importância da vida humana e de salvar a vida do amigo, colocando em risco e morrendo. E perde a sua vida, salvando assim um amigo. Salvando-se, ele coloca-se à frente do nosso herói. Claro que essa história tem muitas idas e vindas, mas na amizade de Robinson Crusoe e sexta-feira está simbolizada a necessidade da convivência entre nós, seres humanos. A convivência entre nós, para que possa existir um processo civilizatório, um processo civilizatório. Kardec desmonta todo o misticismo de um velho de barbas, sentado em algum trono celestial, quando ele sabiamente pergunta o que é Deus, e não quem é Deus. Ele desmonta e deixa em aberto as especulações também. Como é que é Deus? É um motor imóvel? É o supremo arquiteto do universo? E essa busca ao longo do tempo, penso eu que vai formando o rosto de Deus, não fora de cada um de nós, mas como diz a filosofia gnóstica, dentro de nós. Nós não precisamos de intermediário para chegar até Deus. Nós não precisamos de intermediário para chegar a Jesus. Nós não precisamos de intermediário para chegar até a Ramatiz, a Frei Luís, a Padre Pio, porque ele está aqui. Santo Agostinho, desesperado, teve uma vida dissoluta. Santo Agostinho, várias amantes, teve um filho, Adeodato. A mulher dele desaparece quando ele se torna santo, de tanta prece que fazia Santo
Santa Mônica, ele se torna santo. Aí sai desesperado, perguntando a todos os filósofos da época, quem é Deus, quem é Deus, quem é Deus, para finalmente nas confissões de Santo Agostinho, ele descobre que Deus estava dentro dele. Santo Agostinho. Supõe-se que a linguagem verbal teria começado cerca de 50 mil anos atrás. Mas os linguistas acreditam que possa ter se iniciado há mais de 500 mil de anos. Há muitas especulações. Mas a escrita e a roda, assim como as escritas em tabuletas de argila cuneiformes, pois eram gravadas com uma ferramenta chamada cunha, foram descobertas dos sumérios 6.000 anos atrás. Teriam as almas dos exilados de Capela encarnado nos viventes dessa primitiva organização social? Mas, segundo o livro A Caminho da Luz, antes da chegada dos capelinos, já a China existia, o que nos leva a crer que outras transmigrações de vários planetas, de vários orbes mais adiantados, encarnaram na Terra, contribuindo assim para a nossa evolução. Platão em Timeu diz que existia a Atlântida. Nos exilados de Capela, do Arnão, ele afirma que existia a Atlântida. E por que se chama Oceano Atlântico e não Oceano qualquer coisa? Ninguém chamaria um oceano de Atlântico se não tivesse uma referência anterior, penso eu. Importante lembrar que esses exilados, eles foram expulsos dos seus planetas porque eles estavam impedindo o progresso, adquiridos no seu planeta de origem, que é muito mais avançado do que a Terra. Porque somente esse fato desses exilados terem vindo à Terra, com essa tecnologia, pode explicar este salto de qualidade, este salto quântico, na evolução de povos extremamente limitados em seu desenvolvimento. Há 30 anos, não, muito mais, 30.000 anos atrás, nossos ancestrais já intuíam a necessidade de comunicação como meio de sobrevivência e buscavam por todos os modos registrar sua existência. Era vital a cooperação entre eles para encontrar alimentação, água, locais de abrigo, etc. Dos primeiros sons guturais foram surgindo as mais variadas formas de comunicação e, finalmente, a fala como resultado. E também a crença na posteridade, porque eles desenhavam nas paredes das cavernas as chamadas pinturas rupestres. Era um testemunho do cotidiano dos nossos queridos ancestrais. Agora, principalmente quando eles deixam de ser nômades, estabilizam-se sempre próximos à água, sempre à água. 4 bilhões e tanto de anos atrás começou também na água. Protozoários, amebas, mônadas, até a nona de Beethoven. Da ameba até a nona de Beethoven. Eles formavam então agrupamentos, e como toda sociedade, para que um não mate o outro, surge a necessidade de uma organização. Regras que possibilitassem a convivência, princípios rudimentares do que seria, num futuro muito distante, aquilo que classificamos como civilização. Por exemplo, sinal vermelho é para parar, sinal amarelo, atenção, verde, pode passar. São princípios básicos de regras de convivência. E quando o país começa a cair em decadência, é quando as mínimas regras da civilização não são respeitadas, quando a liberdade de expressão não é respeitada, quando o direito de crítica não é respeitado,
quando a saúde e a educação não são respeitados. Eu não posso deixar de falar disso. Não vou falar de política partidária, mas vou falar sim de política no sentido grego, apolis, o sentido humano, o sentido do bem comum, de Sócrates, que ficava na praça de Ágora dizendo: não acredite em deuses politeístas, não, só existe um Deus. Aí mandaram ele tomar cicuta, porque ele desconstruía a falsa ideia de vários deuses e pregava a liberdade para os jovens. E tomou cicuta, foi obrigado a tomar cicuta. Aí tentaram abrir a cela para ele fugir. Ele disse: não vou fugir. Mas você vai morrer, Sócrates. Ele respondeu: vocês também vão morrer. É uma lei da vida. Na história da humanidade não há espaços vazios, não há. Desde o nosso ancestral irmão o Homo sapiens, 250 ou 300 mil anos atrás, na África, até a descoberta da roda e da escrita com os sumérios, a epopeia humana não sofre interrupções. Aí a gente dá um salto imenso no tempo, e os avatares iluminados como Confúcio, Zoroastro, Krishna, Buda, João Batista, Jesus, Ramatiz, tantos outros que pregavam às multidões e nos revelavam a vida espiritual. Jesus, por exemplo, ele dizia: não se deve pôr uma lamparina. O que é uma lamparina? O conhecimento das leis divinas debaixo de uma mesa. Não. Mas sim colocá-la em lugar próprio para que ilumine todos que estão em volta. Então nenhum espírita, nenhum cristão, ampliando mais o termo, não pode esconder os ensinamentos debaixo da mesa. A metáfora deve colocar em cima da mesa para que todos percebam os ensinamentos. Ele legou para a humanidade um dos poemas mais lindos, o Sermão da Montanha, o guia poético imortal, farol de luz a conduzir a humanidade rumo às bem-aventuranças. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos caluniarem, vos injuriarem e perseguirem mentindo, disserem tanto mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Percebam que Jesus em nenhum momento pregou no deserto como os anacoretas, né? Eles iam para o deserto, alguns sentavam até em cima de tocos de madeira ou de pedra e ficavam meditando. Não, Jesus ia para a multidão,
Cafarnaum, Jerusalém, para o lago, subia no barco. Ele sentia que, por mais que ele tivesse a verdade, por mais que ele pudesse curar, não com milagre não existe, mas através do plasma, do ectoplasma divino, Jesus tinha acesso direto ao plasma divino, ao ectoplasma divino. Segundo Edgar Cayce, o profeta adormecido norte-americano, Jesus foi uma das primeiras almas criadas. Ele passou por planetas que não existem mais. Ele curava, não é por milagres, é porque ele acessava leis que até hoje nós não conhecemos. E com essas leis ele curava. Não eram milagres. Milagre é a derrogação das leis de Deus. Deus não pode ficar mudando a lei dele toda hora, para curar um, curar outro, não. O princípio criador criou leis, e ele não pode ficar modificando essas leis. Agora, vamos voltar lá atrás. Antes da eletricidade, quando ela surge, as pessoas se espantaram, era um milagre. Podia mandar um telegrama de um país para o outro. Ninguém podia imaginar, embora no nosso lar isso é descrito, que a gente teria uma tela para ver televisão. Mas ninguém poderia pensar que lá em nosso lar já existia televisão, já existia telefone celular. E essas leis vão surgindo aos poucos, como surge com a da física clássica, a gente passa para a física quântica, e assim vai por diante. Eu que tive a honra espiritual, humildemente eu digo isso, de ter assistido a mais de 40 sessões de materialização de espíritos. Como assim? Como é possível que saia uma espécie de nuvem branca da cabine, e de repente essa nuvem branca vai tomando uma forma, e se transforma no médico Dr. Frederic von Stein. E eu não sabia, eu estava começando, eu pedi um dia a ele permissão para beijar a mão dele, ele deixou, e não era mão de fantasminha pluf, não, era mão mesmo, com nervos. Eu tomei a benção a ele, ele deixou, ainda brincou comigo depois, no outro dia, eu fiz desenho. Aí na quarta-feira, quando o Gilberto Arruda, que era o médium do Dr. Frederic, recebia, incorporava o Dr. Frederic, ele disse: ô meu irmão, muito obrigado por ter permitido que eu beijasse a sua mão. Ele disse: meu filho, eu deixei por carinho, mas quando você beija a mão de um espírito materializado, o médium que está na cabine sofre queimadura, porque ele deixou por amor, mas como se fosse um cordão umbilical entre ele, o médium deitado na cabine, e o espírito materializado. Ele deixou, mas o meu querido irmão Gilberto, que Deus o tenha e tem, era cheio de queimaduras, porque às vezes na assembleia tinha gente que ia assistir sessão de materialização por curiosidade, aí quebrava a egrégora, poluía a egrégora, e ele ali sofrendo, ele e o Ivan Castro, fazia a materialização. Quando não tinha ectoplasma suficiente, eles faziam o que a gente chama de super incorporação, onde o espírito usa o perispírito do médium, ele incorpora no perispírito do médium e tem a mesma força de atuação, como se estivesse totalmente materializado. E quando ele leva a gente na cabine, você fica espantado, porque o médium está deitado aqui, e a super incorporação está aqui, com o rosto muito parecido com o do médium que está deitado. Esses médiuns, eu tenho a impressão que estão desaparecendo. Esses médiuns de efeito físico, né? Eles são muito raros. Tinha o Gilberto, tinha o Ivan, tinha o Paulo Larossa, mas não vão desaparecer de todo. Aí nós vamos dar um salto no tempo e vamos falar de uma pessoa muito esquecida pelo meio espírita, muito, injustamente esquecida no meio espírita, chamado médico alemão, final do século XVIII,
Franz Anton Mesmer. Esse homem levanta a teoria, ele que levantou a teoria do fluido universal, que perspassa todo o universo e antecipa a comunicação mediúnica através do sonambulismo, passes por meio do que ele classifica como magnetismo animal. Aí, saltando ainda mais no tempo, século XIX, um pedagogo francês, Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec, codifica em 5 livros o que já existia desde os primórdios, mas que estava disperso ao longo dos séculos. E mesmo à custa da própria saúde, porque o médico dele, encarnado, o Dr. Demereux, e depois o espírito, Dr. Demereux, disse: Kardec, menos, olha a saúde. E ele sacrificou a saúde dele. Ele poderia ter vivido mais, mas ele precisava terminar a Gênese. E terminou a Gênese, concluiu a Gênese. Ele doa à humanidade o Consolador prometido, a doutrina espírita. O que é a doutrina espírita? Eu tinha 1 ano de idade, eu não conhecia meu pai. E como eu não tinha celular naquela época, eles fotografavam com aquelas máquinas, né? E a única foto que eu tenho com meu pai desfocou porque a pessoa não sabia tirar foto. Então não conheço o rosto do meu pai. Não tenho a menor ideia. Aí um dia eu estou no Frei Luís, a dona Vanessa disse assim: olha aqui, ó, quem é Walter? Eu, Walter? Está falando aqui, Walter. Ah, peraí, meu pai chamava-se Walter. Ele mandou aqui para você uma psicografia. Aí eu recebi a psicografia do meu pai e da minha mãe. Minha mãe eu conheci, claro. E Kardec doa para nós algo. O Kant, Emmanuel Kant, avançou. Ele chegava a admitir a espiritualidade, mas nenhum deles deu prova da continuidade da vida como a doutrina espírita. Nenhum deles, nenhum dos filósofos. Eles ficam muito nos sofismas, né? E no espiritismo não. Você tem a prova concreta. Primeiro lá atrás, nas mesas que giravam, aliás, antes das mesas que giravam, no século II depois de Cristo, Tertuliano, um religioso, já mexia com as mesas girantes. E no Egito, os sacerdotes já manipulavam o ectoplasma. Então, a gente ter uma doutrina onde você sabe que a consciência sobrevive, o perispírito sobrevive com os órgãos quintessenciados, onde você pode receber mensagens provando, não só pela psicografia, não, provando através da materialização de espíritos. E agora, a maior revolução do plano espiritual para nós, a transcomunicação por imagem, por computador, por celular, por rádio, por televisão. Você vê espíritos fotografados conversando com você através da televisão, pelo rádio, até pelo transistor, aqueles rádios que os fazendeiros, os colonos usam no interior do Brasil. E eu não sou fanático, não. Eu estou falando para pessoas que sabem que isso é verdade. Não estou aqui contando vantagens. Para que é isso? O Consolador prometido. Agora, vejam como vocês, até os espíritos precisam do outro. Esse outro era o Kardec, porque como é que o espírito vai comunicar para a humanidade se não tiver o outro? Quem são esses outros? São os intermediários, os médiuns. Os médiuns das várias características, médium de efeito físico, médium de psicografia, médium de profecia, médium de clarividência. São provas que abundam, proliferam
diuturnamente. Aí o Kardec era tão humilde que ele reconhece a importância do Mesmer, ele reconhece. Estuda o magnetismo animal por cerca de 35 anos. Sabe o que ele disse, o Kardec, depois de estudar 35 anos o magnetismo animal? O magnetismo animal é o irmão gêmeo da doutrina espírita. E os centros espíritas, com todo o respeito que eu falo isso, não lembram desse homem que antecede Freud, antecede Kardec e morreu pobre, esquecido. Franz Anton Mesmer. E aí nós chegamos aos irmãos das estrelas. Aos irmãos das estrelas, que nos visitam desde tempos imemoriais, mas eles também necessitam de um outro, que somos nós. Mesmo com as nossas precariedades, a nossa persistente belicosidade, mas destinados ao longo do tempo, como eles, ao progresso moral e espiritual. Porque seriam eles, como o Ramatiz lembra, dos engenheiros siderais, seriam os extraterrestres, prepostos de Deus, assim como os engenheiros siderais, como nos ensina Ramatiz. Agora eu vou citar Ramatiz, aspas, entidades espirituais de elevada hierarquia no cosmos, as quais interpretam e plasmam o pensamento de Deus na forma dos mundos e de suas humanidades. É perfeito. Eu vou fazer um exemplo aqui, a usina de Itaipu, uma metáfora. 2 milhões de watts para chegar nesse microfone. Se entre Itaipu e esse microfone, se não tiver intermediações, explode o microfone e eu vou junto, né? Tem que ter essas intermediações, né? Senão depois vão ter que catar pedaço do Vereza por aí. Porque não pode Itaipu vir direto, porque Deus não pode, assim como Moisés, com todo o respeito, ele não recebeu os 10 mandamentos de Deus, ele recebeu os 10 mandamentos de espírito de elevado teor espiritual, que fizeram a primeira psicografia do mundo, né? Os 10 mandamentos. Porque se Deus desce no Monte Sinai, eu não estava aqui fazendo palestra, explodia tudo. Então essa força inefável, ela precisa, como o Ramatiz nos ensina, de dimensões que vão atenuando esses 2 milhões de watts até chegar aqui nesse microfone. E o que dizer, senhoras e senhores, essa maravilhosa sinfonia cósmica, onde astros e estrelas, incontáveis galáxias, prováveis universos superpostos, interagem entre si numa harmonia e sincronicidade que nos remete à existência de um maestro sublime, nos propiciando esse imensurável diálogo. E volta Ramatiz, ele nos ensina no livro Sublime Peregrino, página 28. Ninguém se basta a si mesmo, nem o próprio Jesus, pois se a vida é troca incessante do choque de energias criadoras, atuando em seu plano correspondente, quando hostis, essas forças, elas ferem a qualquer espírito mergulhado na carne. A si mesmo, continua Ramatiz, só se basta Deus, que é o Pai, o Senhor da vida. E volta John Donne com esse poema lindo, aspas, nenhum homem é uma ilha, nenhum homem é uma ilha completa em si, todo homem é um pedaço de um continente, uma parte de terra firme. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa fica diminuída
como se fosse um promontório, como se fosse a casa dos teus amigos ou a tua própria casa. Sabem por quê? A morte de qualquer homem me diminui, porque eu sou parte do gênero humano. Por isso não me perguntes por quem os sinos dobram. Eles dobram por vocês. Eles dobram por vocês. Muito obrigado. 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 É? Kellen. N. Muito obrigada pela sua apresentação. Muito obrigado. Como é seu nome? Vânia, por tudo que você defende aí, que eu vejo você defendendo. Muito obrigada pelas suas palavras. Obrigado. Eu sigo você. Prazer imenso da Como é seu nome? Mônica. Tem assento? Obrigado. Como é seu nome? Kátia. Com K, né? Beleza, eu sou sua seguidora no Facebook. Obrigado. Eu compartilho. Opa, obrigado. Como é seu nome? Andréa. André? Muito obrigado. Pode. Como é seu nome? Luciana. Lúcia. Luciana. Como é seu nome? Zenilda. Parabéns pela importância do que você falou sobre as crianças. É muito importante. Tem que, Espera, tem que falar. Margarete, com PPR. E agora? Tá. Mato Grosso do Sul. Senhora? Eu sou do Mato Grosso do Sul, Como é seu nome? Marlene. Mas eu quero que o senhor coloque para Fraternidade Espírita Ramatiz, MS.